Olá, meus amores do quinto ano. Bom dia. E aí, como é que estão? Estão bem, né? Hoje já é quinta-feira, amanhã é sexta, né? Hoje nós vamos com a nossa aula de artes, né? Amanhã é aula de ciências, tá? Não esqueça. Pegaram o livro? Não? Pois vão dar um pausezinho aí no vídeo e vão lá pegar, tá bom? Vamos lá? Pegaram? Pronto. Então, na aula passada, a tia passou a atividadezinha, né, da página 62 até a página 64, né? Vocês fizeram? Muito bem. Eu recebi algumas atividades, né? Não recebi todas, certo? Mas gostei das atividades que eu recebi. Na primeira questão, da página 62, ele diz assim, ó: escreva um exemplo de dança que represente cada um dos sentimentos indicados abaixo. As respostas, gente, são pessoais, tá? Por quê? Porque é a resposta de vocês. Como é que eu vou saber qual é o tipo de dança, né, que representa o amor, a tristeza, a felicidade e o medo de vocês? Então, são respostas pessoais, certo? Eu analisei cada uma que chegou até a mim, tá? Na 2, que era que vocês iriam fazer, pesquise, recorte ou imprima. Quando ele fala recorte ou imprima, é porque você ia pesquisar, né, em revistas ou na internet e iriam imprimir. E iam colar uma imagem, né, de dança executada, cada uma das situações abaixo. Uma manifestação artística, né, uma forma de divertimento e uma cerimônia, certo? Na página 3, vocês iriam desenhar, né, imagens que representassem cada um dos modos de dançar abaixo. Dança solo, né, uma dança sozinho, certo? Dança dupla, que você dançaria com outra pessoa. E uma dança em grupo, né, que é uma dança com várias pessoas, certo? 4. Experimente formas de dançar, né? Depois escreva os sentimentos, né? Quando você estava, né, executando as danças. Na dança solo, numa dança em dupla e uma dança em grupo. O ideal seria a gente fazer essa questão em sala de aula, mas infelizmente não podemos ainda, né? Então você poderia fazer na sua casa. Mãe, dança solo, dança aqui comigo, né? Você dançaria só, escreveria qual é a sensação. Você dançaria com uma dupla, né? Escreveria. E depois você poderia dançar com a sua mãe, com seus irmãos, com seu pai, certo? E escrever a dança em grupo, tá? Na questão 5, vocês iriam pesquisar e escrever exemplos de quê? De situações, né, que você tenha visto danças de acordo com cada finalidade abaixo. A. Dança cênica ou performática. B. Dança social. C. Dança religiosa ou uma dança profética. E a D, que é uma dança coreografada, certo? Página 64, né? Aqui tem respostas que a tia também pode ajudar. Na 6, vocês iriam observar, né, a foto das danças e classificar, né, de acordo com a finalidade. Claro que tinha que justificar, né, as respostas. A. É uma dança coreografada, né, que ela está fazendo coreografia. Os movimentos e passos foram ensaiados para compor a dança. Ela fez o que? Ela ensaiou, né, para poder fazer essa dança. Na B, é uma dança cênica ou performática, né? Representa ou expressa sentimentos ou situações. E a última imagem é uma dança social, que ela é executada em busca de interação num grupo de pessoas, certo? Então, essa daí é a questão 6. Questão 7. Pesquise e escreva nomes de danças de acordo com a sua origem, né? Observe vídeos dessas danças e procure executá-los junto com a sua turma, ou seja, em casa, né? Com os pais de vocês e os irmãos.
A, uma dança folclórica. B, uma dança histórica. C, uma dança cerimonial. E D, uma dança étnica. 8. Escreva o que você sentiu durante uma aula de dança. Se você já teve uma aula de dança, você vai escrever. Se não, você não precisa responder a questão, tá? Mas, assim, a gente precisava promover uma aula de dança, né? Se fosse na sala de aula. E vocês teriam que fazer movimentos baixos, médios e altos, né? Experimentando vários movimentos e gestos, né? Então, dessa forma termina o nosso conteúdo de dança. Aí, na página 65, começamos a falar sobre o teatro. Gente, eu toda vida gostei de teatro, certo? Sempre eu ouvia dizer que quem gosta de teatro é quem gosta de aparecer. Não, eu não gosto de aparecer. Eu só gosto das encenações, gente. Eu acho muito lindo. Então, na página 66, a gente vai falar sobre o foco narrativo. Eu adorava fazer teatro na escola, né? Que as pessoas narravam e a gente ia interpretar aqueles personagens, né? Às vezes eu também já fiz como narradora, né? Mas eu toda a vida gostei, gente. Toda a vida gostei. Então, na página 66, ele fala sobre o foco narrativo, né? O que é isso, tia? É uma visão, né, adotada pelo narrador de contar a história. Por exemplo, eu vou fazer um teatro e os meus personagens, eles vão apenas encenar, né? E eu, né, a narradora, vou narrar aquela história para que os meus personagens possam atuar diante do cenário, né, do teatro. Nesse caso, né, o foco narrativo, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Como assim, tia? A primeira pessoa é quando o narrador participa do que está sendo narrado, ou seja, eu narro tudo, né? E a terceira pessoa é quando o narrador não participa da narrativa. Como assim, tia? Eu narro, certo? A história, eu vou fazer a narração daquela história, mas que os personagens também participam, certo? Eu não participo só. Há alguns tipos de narrador, né? Que é o personagem testemunha, o observador, o intruso e o onisciente, certo? O narrador personagem é aquele que conta a narrativa, né? Que conta a história sobre o seu próprio ponto de vista. Já que que está na história, né? Faz parte dela e é o personagem principal da narrativa, certo? Ele conta a história só, né? E ele é apenas o personagem. O narrador, personagem testemunha, ele conta a narrativa sob o seu próprio ponto de vista. Faz parte da narrativa, mas é um personagem secundário da história. O narrador observador, ele conta a narrativa sobre o seu ponto de vista, né? Mas ele não faz parte da história, ele apenas observa, né? O seu papel, ele é semelhante ao de um espectador, certo? O narrador intruso, né? Além de observar e contar, ele ainda faz comentários sobre os acontecimentos que narra. Ou seja, quando a gente fala em intruso, né, gente, a gente já sabe logo que é uma pessoa que se entrosa, né, nas coisas, certo? Então, ele pode fazer comentários, certo? E o narrador onisciente é aquele que, além de narrar os acontecimentos, né, além de ele contar, de ele narrar a história, ele ainda conhece toda a história, né? Inclusive o que os personagens estão pensando, né? O pensamento dos personagens. Então, esse é um narrador onisciente, certo? Gente, deu para entender? Se nós estivéssemos, né, em sala de aula, nós poderíamos criar uma apresentação, né? E com peças teatrais, né, para que vocês pudessem atuar, certo? Tendo também uns desses narradores ou até a participação de todos, né? Mas infelizmente estamos em casa e vamos apenas ver o conteúdo, certo, gente? Eu creio que vocês já tenham visto, né, um teatro ou já até tenham participado, né? Que é bem interessante, certo?
Então, eu acho que vocês já folheando o livro, vocês observaram que nós temos muitas atividades, né? Ai, tia, tu vai passar todas de uma vez? Não, certo? Não, vocês não têm só a disciplina de artes. Então, vocês vão fazer apenas, né, a página 67 e a página 68, tá? São essas as atividades que vocês irão fazer. Na página 67, ele pede para vocês observarem a cena, né? Contar o que está havendo na visão de pelo menos 2 personagens diferentes. Então, vocês vão fazer 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, de um personagem, e no segundo, de outro personagem, certo? Na página 68, vocês vão pesquisar, né? E ler a história. O Lobo e os 7 cabritinhos. É até bom para vocês lerem, né? Dos irmãos Greens. Em seguida, vocês vão reescrever o texto adotando o lobo como narrador, certo? Então, vocês vão colocar o lobo como narrador, certo? Nessa história. Na 3, vocês vão pesquisar também e ler o texto João e Maria, também dos irmãos Green. Gente, o João e Maria, eu adoro essa história. É de mim. Eu amo essa história. E em seguida, vocês vão identificar, né, os personagens, né, os diferentes personagens na ilustração do texto e escrever as versões dessa história, né, que é contada pelo pai, pela Maria, pelo João e pela bruxa, certo? Essa é a atividade que vocês vão fazer em casa. É muito interessante, gente. Para quem gosta de escrever, né, se as linhas aqui do livro for pouco, você pode dar continuidade no caderno de artes, tá bom? Mas não deixem de ler esses 2 textos, o Lobo e os 7 Cabritinhos, né? E o João e Maria, que é uma história linda, certo? Vamos lá?